Pessoal, as nossas reflexões em torno de aspectos da misericórdia e da justiça divina que nos alcança e que, como Jesus houvera trago para nós, que ele prefere a misericórdia ao sacrifício, enquanto uma vazação na nossa direção da bondade inesgotável de Deus, e que nesse sentido vai conferir a cada qual segundo o resultado de si próprio. E por isso não é possível passar a consequência de algo que eu tenha feito para outra pessoa, no sentido de que cada qual precisará colher na pauta daquilo que semeou. E nesse sentido que quando nós consideramos as experiências expiatórias, elas vão fazendo uma repetição até que nós alcancemos a reparação daquela situação. Nesse sentido que o fato de eu estar expiando um erro não significa que eu tenha resolvido aquilo, porque isso estará atrelado à maneira como eu vivo aquela expiação e o desdobramento dessa maneira como eu lido vai acontecer de, se for positivo, resiliente, eu conseguir fazer a reparação e, nesse caso, eu me reharmonizo perante a lei, me reabilito. E é curioso, gente, porque quando a gente considera os aspectos do mundo, isso nos diz que as experiências que nós estamos fazendo aqui na Terra, elas significam experiências necessárias de serem vividas em orbes de prova e de expiação. Vai acontecer que quando nós formos aspirados para um orbe superior, assim esperamos, não que vá ter fim a expiação, mas já não vai ser com a candência, a intensidade que acontece na Terra. Enquanto aí a gravosidade dessas experiências que nós temos aqui, porque inclusive, considerando aí um orbe de regeneração, que pode acontecer uma experiência expiatória ali, porque quando a gente fala de orbes mais evoluídos, já são inabordáveis para nós, e a questão do mapa expiatório já não aconteceria, mas num orbe de regeneração que está próximo vibratoriamente da Terra, enquanto um degrau acima do nosso, mesmo a gente sabendo que existem gradações entre um degrau e outro, então são matizes que geram uma variada faceta nesse espectral, mas num orbe de regeneração, o indivíduo, ele, ao espiar uma situação, será mais uma questão pessoal e não com a gravidade e a expressão que acontece na Terra. No caso de um orbe de prova e de expiação como a Terra, a gente tem experiências expiatórias tanto individuais quanto coletivas, que tem aí níveis de dor, de desesperação que pode acontecer nessas experiências, até considerando nosso despreparo, que tem a ver com um orbe de expiação e de prova. Nesse sentido que, quando nós abordamos os aspectos da trajetória humana na Terra, vai acontecer que existem desentendimentos acerca de um falar A e o outro entender B, que podem levar a consequências
de criação de débitos, e nesse sentido que nós precisamos ter cuidado com aquilo que achamos que ouvimos e aquilo que entendemos ter visto. Como aconteceu com um adolescente que estava no mesmo ambiente que um outro, e esse tem um certo grau de autismo, mas existe uma alteração de comportamento importante nesse adolescente, e ele houvera alegado que um outro estava fazendo bullying com ele. E nesse sentido que esse outro que foi acusado de estar agredindo esse adolescente com autismo, estava fazendo alguns comentários paralelos, que não diretamente fazendo uma agressão do adolescente autista, mas foi entendido por esse autista que ele estava sendo vilipendiado, e ali naquele momento criou-se uma discussão entre os dois, e esse autista vai até o pescoço do outro e tenta enforcar, e inclusive até pela agressão que começou a acontecer ali, esse adolescente que houvera sido acusado ficou com o pescoço vermelho, o olho inchado, porque teve ali uma agressão na sua direção física que o autista realizou. E acaba que quando foi feita a separação desses dois adolescentes, que inclusive a gente percebe que aquele que está próximo e tem um grau mínimo de despertamento moral, ele desejará separar uma briga e não insuflar para que ela continue e piore, inclusive. E nesse sentido que, quando foi feito a apartação de um e outro, foi chamado os responsáveis do autista, e pela versão que ele houvera dado daquilo que aconteceu com o outro adolescente, o pai revoltou, disse que abriria um processo em relação aos adultos que estavam próximos e que conversaria com o responsável do adolescente que foi acusado pelo seu filho de ter feito bullying com ele. Isso tomou uma proporção tal que esse adolescente, ora acusado de ter feito bullying, ele ali com um colega autista, ele já houvera sido agredido, e quando ele chega em casa, pelo que chegou da versão dos fatos no pai dele, ele foi agredido pelo pai. Então ele inclusive ficou com marca de vergão na perna, porque o pai o machucou por achar que ele tinha realizado uma ação de vilipendiar o colega autista. E mostra como que as nossas percepções da realidade, elas não só são confusas, inexatas e irreais, como aquilo que eu entendo que vi e que aconteceu, e de fato não foi daquela forma, eu posso criar uma cadeia com isso, e levar outras pessoas a caírem em equívocos subsequentes ao meu, inclusive em situações piores, que leva alguém a criar um débito desnecessário, enquanto aí um erro de sentido daquilo que acho que vi, daquilo que acho que de fato aconteceu, e que compromete uma cadeia de indivíduos, moralmente. E é curioso, gente, porque a nossa visão é o sentido mais passível de erro. Então, eu entendo que vi algo e eu passo aquilo para frente como se fosse verídico, porque acho que vi o que vi. E entendo que a realidade é de acordo com aquilo que eu aprendi, do que testemunhei, de onde estive. E a gente comete erros tenebrosos com essa situação,
porque alguém sai machucado por causa disso, alguém é caluniado por causa disso. Inclusive considerando que nós não tivemos uma bondade suficiente para calar as acusações e tentar resolver aquele conflito que criou, porque quando chega no ponto de duas pessoas estarem numa situação de duelo verbal, e que inclusive pode desembocar numa agressão física, não é importante quem começou, quem terminou, quem está certo e quem está errado. O importante é apartarmos aquela situação e insuflarmos a reconciliação, o perdão, a tolerância. Mas não é assim que em muitos casos acontece. Aconteceu um tempo atrás de 2 adolescentes que estavam no 6º ano, eles iniciaram uma briga ali dentro da sala de aula, e como é de acontecer quando não há uma interferência de pacificação, eles marcaram continuar aquela discussão na porta da escola, na saída. E é curioso porque uma pessoa que decide iniciar e continuar um duelo físico com outra pessoa, ele está num suicídio inconsciente, porque mesmo que ele ache que vai bater mais, ele sai machucado. Então, já existe aí uma inconsciência criminosa em relação a si mesmo e ao outro, ou consciente, porque chegado aqui o indivíduo ele já pode estar com sentimentos de rancor, de ódio, de desnorteio, que o dominam e aos quais ele não pôs frente e comando com seus sentimentos nobres e que ele deseja dar aso. Então, a gente vai passar a extravasar o nosso pior, considerando aí que o indivíduo ele vai para um confronto com o outro, onde ele sangra e é sangrado fisicamente, e se formam aquelas turminhas em volta de colegas pedindo para bater mais. Porque aí vai acontecer que aqueles que estão ali próximos, caso um indivíduo de bem não decida por agir na pacificação e se omita, se constranja a agir dessa forma, alguém a serviço do mal vai insuflar mais briga. E isso traz para nós a questão da omissão dos bons, que Kardec frisa esse aspecto no sentido de que os bons são omissos, melindrados. E nesse sentido que eles recuam diante da insância de fazer o bem, e isso é um mal, porque consequências nefandas acontecem quando o encarnado de bem deixa de agir positivamente no meio em que está. Porque acaba que aquele que opta por ter uma conduta nobre, ele é chamado de santarrão, de careta, de louco. Até porque nós estamos considerando que Jesus foi chamado de louco. E quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando do modelo mais perfeito que veio para a Terra e encarnou entre nós para nos mostrar por onde deveríamos seguir, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. É o nosso guia modelo. Então, se Jesus, na sua proposta de perfeição, enquanto testemunho que exarava dele mesmo, ele foi vilipendiado, chamado de louco, vai acontecer que tantos quantos desejem ter uma lealdade a Jesus, que é o bem que eu vou fazer no limite da minha força, eu receberei esse tipo de retorno. E nem sempre os bons têm coragem suficiente para enfrentar isso. Visto que nós estamos numa sociedade em que
a maioria fica constrangido em fazer tudo bem que poderia. E é interessante porque até mesmo situações rotineiras em que aquilo que é o melhor proceder é o óbvio e exige de nós um básico moral, a gente, se não tomar cuidado, a gente omite. E ficamos na zona do menor esforço, nos acomodando a padrões, porque então é mais cômodo. Como um adolescente que ele estava com uma dificuldade de se locomover devido a uma paralisia cerebral, e esse jovem, ele fazia sua movimentação com um andador. E ele estava partilhando que, muitas vezes, quando ele ia para se aproximar de um ponto de ônibus para pegar o ônibus, porque ele, por esforço próprio, se submeteu a severas disciplinas em academia e conseguiu sair da cadeira de roda. Então, ele, com o andador, se locomovia bem. Então, ele ia até o ponto de ônibus com esse andador, do ponto de ônibus entrava no ônibus, depois descia no ponto que ele precisasse, do ponto que ele descia, ele ia até o local do seu destino e fazia isso com um andador de moto próprio. Então mostra já uma independência que ele talhou, porta dentro da alma, e foi à custa de muitos exercícios, mas mesmo assim ele partilhava que houveram recortes em que ele, para poder pegar tal ônibus, precisava andar mais rápido e caía do andador. Então, inclusive, alguém que estava próximo questionou ele daqueles ferimentos e ele explicou que era de quedas do andador. E tinha um conhecido que fazia a locomoção com um triciclo, também devido a alterações na locomoção, e ele acabou treinando com esse vizinho nesse triciclo e pediu isso de presente. Inclusive o aniversário dele aconteceria e ele então, desejoso de receber um triciclo para facilitar a sua locomoção, ele externou esse pedido e acabou que o caminho abriu, mas principalmente devido ao seu esforço. Porque quando ele percebia sua limitação e inclusive as quedas que ele tinha por ter que andar com aquele andador mais rápido e chegar a um dado local, ele, no empenho que o fazia continuar, porque ele não deixou de fazer as movimentações que ele precisava por causa das quedas do andador, ele continuou. Depois de cair, se levantando, e entrava no ônibus e descia, ia para uma escola, fazia o mesmo trajeto no ônibus, ia para uma academia, sem se deter. E então foi acontecendo de abrir para ele um caminho de poder se locomover com esse triciclo. E acabou que o próprio suor dele permitiu, então, que Jesus passasse na frente, que Maria pudesse preparar esse presente para ele, e ele recebe esse triciclo. Já tinha feito ali um preparo com ele e conseguiu, ali da escola que ele estava até o seu endereço de casa, ir nesse triciclo relativamente tranquilo, mostrando aí que aquilo que o indivíduo edifica porta dentro da alma vai responder pela sua ação nobre no meio que ele está. Porque se ele se permitisse recuar pelas dificuldades que ele percebia em si e em torno de si, aconteceria de ele ainda estar naquela cadeira de rodas. Mas como ele não permitiu que a omissão e o abandono aos deveres que o compete tivesse espaço dentro dele, ele está conseguindo fazer um avanço importante
E, inclusive, nós conversávamos da questão do período em que ele está adentrando, até pela idade dele, que já vai para os 20 anos, porque nós temos ciclos. E, de acordo com o que eu vivo, cada ciclo da minha vida vai dizer de onde eu vou conseguir chegar. Quando nós consideramos que o indivíduo ele pode chegar aos 60 anos de idade e ainda não ter contato com o seu propósito de vida, que deveria vazar na direção do indivíduo por volta dos seus 43 anos. E mostra, gente, que ter contato com o meu propósito de vida e conseguir atender a isso é o meu sangue, é o meu suor, que pinta isso. Porque, na verdade, se eu me entrego às omissões de todo porte, eu não consigo dar passos concretos de avanço moral. E, às vezes, a gente pode achar que está fazendo até muito e nos surpreendermos no astral ao percebermos que fizemos pouco, dentro daquilo que poderíamos, na lavoura nobre. Por isso que é um cuidado que a gente tem que ter, considerando a fragilidade dos nossos sentidos e dos erros passíveis de nós termos, na autopercepção e na percepção daquilo que nos compete. Nesse sentido que esse jovem, inclusive quando foi feito ali o momento para fazer a entrega desse triciclo para ele, foi curioso porque nós estávamos ali próximos em um outro local com um trabalho paralelo e se fosse para ter escolhido, preferiríamos que isso fosse entregue na casa dele mesmo, visto que seria mais confortável para ele, inclusive. Receber isso ali onde ele mora, porque facilitaria até para ele fazer um treino com esse triciclo, apesar que ele já tinha feito uma prévia, mas então reforçar os seus treinos, pegar a ambiência com esse motorizado e poder fazer o uso que ele pretendia. Mas houve um consenso entre outros de que isso fosse entregue no ambiente que ele estuda, para que ele pudesse, ali no dia do seu aniversário, compartilhar esse momento com os seus colegas e professores ali, e também a parte administrativa daquela escola, viver aquela experiência com ele. E nesse sentido que, mesmo nós desejarmos fazer de outra maneira, foi feito dessa forma e nós pudemos prestigiar esse momento importante para ele, mas com esse foco na presença do mestre que pôde ir à frente dessa situação e viabilizar essa experiência. Porque acaba que, quando nós temos momentos de fazer prestigiamentos de uma experiência boa que alguém esteja vivendo, nós temos a tendência de querer divulgar isso, de querer tirar foto, que é a voz do mundo que pede essa evidência. E de querer, de alguma forma, que aquele registro que está sendo feito naquele momento faça uma chuva de confete na direção de quem estivesse participando daquilo. Então, mesmo que a opção seria a gente fazer uma ação dessa em segredo, enquanto aí algo que endereçaria a ele somente, como outros fizeram acontecer de outra forma, nós procuramos prestigiar, mas ao mesmo tempo atentos, para que saíssemos de cena e deixássemos ali com ele a certeza de que a fé dele fez esse caminho abrir. Enquanto aí as bênçãos que a gente vai colhendo na medida que somos fiéis a Jesus. E nesse sentido, gente, que outros aspectos da nossa vivência no mundo chegam até nós, enquanto, por exemplo, movimentos de shows em que aquele cantor cobra em torno de R$300 de um ingresso.
Aqui não fazemos juízo desse ou daquele artista e da maneira como ele cobra pelo seu serviço, mas a perspectiva de que, em meio a necessidades que graçam no nosso meio, como acontece, a urgência de nós selecionarmos aquilo que é essencial. Por isso que muitas vezes eu vou precisar acolher o que o outro tiver para oferecer enquanto a perspectiva de auxiliá-lo. Porque muitas vezes, na interação que nós temos com o outro não tem nem a verdade para nos oferecer. E pode ser que ele esteja falando uma mentira ou tentando fazer acontecer algo com base numa situação que não é verdadeira e que ele sabe disso. Mas eu, munida do sentimento de compaixão, não pedirei sequer a verdade do outro, porque conseguirei acolher o que ele tem para oferecer, mesmo que isso seja uma mentira que ele conte ou que ele encene. Porque há situações em que, às vezes, a necessidade espiritual do indivíduo é tão premente, até considerando a nossa vulnerabilidade na Terra, e que todos estamos sujeitos a viver isso, e a cairmos no regime que nós estamos aqui, expiação de prova, que vai ter momentos que, às vezes, a situação que alguém esteja vivendo é tão complexa que ele não consegue usar a verdade para fazer o que ele precisa. Ele precisa ir pelo caminho da mentira por uma fraqueza, por uma negligência, por uma ignorância, por um vício, porque até mesmo a mentira, existe o aspecto vicioso disso, porque o indivíduo pode ir se viciando em não ser verdadeiro, em usar máscaras que ele vai modificando, cada hora põe uma. E nesse sentido que, na compaixão, nem sempre eu preciso colocar diante do outro a mentira dele, mas silencio e acolho o que é possível para ele naquele momento. Porque o acolhimento, ele já vai emitir uma vibração de despertamento para o outro. Enquanto uma semente que cai no coração do outro e que um dia irá germinar, mesmo que não seja diante de mim. Porque nós somos chamados a insementar, mas a germinação dessa plântula, a frutificação pertence a Jesus. Então, é um trabalho delicado, porque ao mesmo tempo que eu preciso ser verdadeira, e eu tenho um compromisso com a verdade, porque é a verdade que liberta, e preciso ter cautela para não cair em omissão, em fuga deliberada do dever, da verdade. Por outro lado, eu, com um testemunho misericordioso, saberei acolher o outro. E por isso que muitas vezes nós precisaremos fazer tessituras diferenciadas que nos permitam sustentar esse acolhimento sem cairmos na omissão diante da verdade, que é delicado. Por isso que nós precisamos ter vigilância e oração para nos mantermos nas vibrações da pobreza, da humildade, da castidade, da caridade. Porque quando eu sou fiel a essas experiências nobres, eu consigo essas delicadezas, essas sutilezas de, mesmo na fidelidade à verdade, sustentar o acolhimento, aquilo que em torno de mim possa estar numa mentira. Porque, então, a intuição ela vai funcionar dentro de mim, a sabedoria, a inspiração, para que eu possa descobrir o melhor meio de agir quando eu posso e devo, e não me precipitar se eu posso, mas não devo, ou se eu devo, mas não posso. Até porque, se eu não tenho este discernimento talhado nos metais nobres, da pobreza, da humildade, da castidade, se eu não tenho essas talhações dentro de mim, vai acontecer que eu posso ter atitudes que destroem alguém.
Então, ao invés de eu acolher, edificar na direção do outro, eu destruo, eu esmago o outro. E, inclusive, é trago para nós no Evangelho segundo o Espiritismo que das chamadas que Jesus nos faz é o forte defender o fraco. Porque, inclusive, quando a gente fala da própria defesa, a gente é chamado a silenciar. Porque Jesus, quando ele foi chamado a se defender, ele recuou. Então, mostra para nós que o silêncio para defendermos a nós mesmos não é omissão conosco mesmo, é uma decisão nobre. É ficar com a verdade. Porque dos momentos que a gente tem nos relatos do Mestre, em que ele seja diante de Pilatos, ou mesmo diante de um fariseu, de um escriba, de um doutor da lei, quando Jesus era confrontado para precisar se justificar de alguma forma, ou se defender, ele silenciava. E isso, inclusive, despertava a ira de tantos quantos estavam ali querendo que ele se defendesse, que ele se justificasse, e muitos acabavam pegando em pedra para jogar em Jesus, em arquitetando, em trocas de figurinha, maneiras de assassinar o Mestre, em calúnias que eles faziam espalhar sobre Jesus, e que ele simplesmente se desembaraçava daquela multidão e saía. Então, quando Jesus ele veio a ser preso, foi porque ele houvera tido a decisão de se entregar. E vai mostrar que ele trazia uma autoridade de decidir sobre a sua soltura ou a sua prisão. Por isso ele vai dizer que se ele ordenasse, os anjos que o servem viriam e o tirariam das mãos dos guardas que tinham levado ele preso. Ali na prévia que antecedeu a cruz infamante. Mas ele se entregou. No entanto, ele não se justificou. Ele não se defendeu. E mesmo ali, diante de Pilatos, em situações onde ele estava sendo esbofeteado, coroado de espinho, torturado, porque ele já tinha sido mantido na prisão aquela noite e tinha sido torturado barbaramente, noite adentro. Ele estava todo machucado, com a coroa de espinhos, com aqueles espinhos que tem centímetros, que entrou no seu crânio e no seu encéfalo, e com todas as pungências do que ele vivia, ele não se defendeu, se justificou para aliviar a sua situação. Então, ele acolheu as consequências da sua decisão. Por isso que quando a gente fala de algo em direção a nós mesmos, a gente tem que ter cautela para que eu não caia na cilada de me defender, de me justificar, diante do que quer que seja, pedindo a compreensão de alguém ou algum retorno que seja da inteligência de alguém acerca do que eu tenha feito ou falado. A gente sai dessas armadilhas, que são sempre perigosas num orbe como a Terra. Porque aquele que prescinde da necessidade de se justificar, de defender a sua imagem, a sua situação, é porque ele está voltado para defender o outro, para proteger a situação do outro. Porque ele conquistou o apanágio da vitória sobre a sua própria humanidade. E, portanto, está rumando mais rápido na visão da angelitude. Nesse sentido que, chegado nesse ponto, o indivíduo, ele, para ajudar alguém, ir na defesa de alguém, ele está presto e não se omite. Mas quando se trata de atender a si mesmo, ele recua. Porque nós sabemos que as nossas paixões desvairadas, os nossos personalismos, o nosso ego doente, grita. E se eu não tomo cuidado, eu entro nesse espiral de querer garantir para mim
E tantos quantos próximos de mim que poderiam receber uma gota do meu sorriso, da minha mão estendida, da minha palavra amiga, que significaria para alguém um refrigério, como uma água fria numa chapa incandescente, eu deixo de oferecer, porque eu estou ocupada em defender a mim mesma, em amenizar a minha situação, em tornar a minha experiência mais confortável. Por isso que Jesus ele vai nos convocar para nos desinstalarmos, para de fato tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. Porque se eu ficar preocupado em defender e em garantir para mim, eu perco a vida eterna. E quando a gente considera ciladas, que é a matéria, um corpo de carne, a gente percebe os riscos enormes que a gente corre de cair nisso. Porque a matéria, ela grita o conforto para mim mesma. E eu preciso calar esses gritos materialistas. Eu preciso abafar isso com a minha vontade, com a minha força moral, com o meu tino, a minha estratégia de vencer a mim mesma, que é uma eximidade. Quando o indivíduo dá conta de calar a sua matéria, de constrangê-la, de dominá-la, de dobrá-la, e o seu espírito pode se fortalecer. Então a gente sai desse ioiô, eu, e eu consigo olhar para o meu lado. Tomar algo que eu trago comigo, às vezes num excesso, para oferecer para alguém que não tem o mínimo, enquanto para uma vida relativamente assegurada, numa água, num pão, num penso, numa moradia, porque tantos não têm uma água adequada para beber, muitos não têm um pão para comer. Existem aí situações de indivíduos que não têm um local que possa encostar a cabeça. E aí, nesse sentido, quando a gente considera as necessidades materiais e espirituais que acontecem, que são inclusive mais pungentes, porque muitos de nós sucumbimos diante da traição, da ingratidão, da agressão, e o quanto é difícil para nós silenciar e perdoar. Considerando, por exemplo, num ambiente de sala de aula, que um fala uma coisa e o outro já entra num confronto por causa daquilo, porque não aceita o que foi dito na sua direção. E isso diz do materialismo, que é a nossa matéria grosseira, orgânica, que grita garantir para mim. E isso é esse buraco negro que não tem fim. Eu vou querendo mais. Isso é um hecatombe. Porque quando o indivíduo ele desperta para as suas realidades espirituais, ele vai ter experiências amargas. Se ele não tiver sabido aproveitar o seu tempo, no que importa. Porque nós temos as consequências imediatas, enquanto aí, inclusive, vivências expiatórias que precisaremos acontecer, mas nós temos as consequências mediatas, que são aí situações que vão surgindo ao longo da nossa trajetória, de pungências infelizes que vamos viver, ao nos confrontarmos com o nosso eu doentio, insaciável, carente, cheio de débitos. E nesse sentido que esse aspecto, ele descerra para nós essa urgência de nós aproveitarmos enquanto estamos aqui para fazermos as reformas morais de que tanto necessitamos.
Por isso que a oportunidade que nós recebemos de ter um corpo na Terra é uma ferição e uma urgência também. Nesse sentido que também perceberemos a questão de muitos, às vezes, tentarem nos abordar ao mesmo tempo, tanto encarnados quanto desencarnados, situações onde o indivíduo, ele diz uma coisa acerca daquilo que tenhamos feito ou falado, diferente daquilo que aconteceu. E aí, gente, vai trazer para nós que o momento em que eu posso receber uma pressão e me manter resistente, leal ao bem, é que vai talhando em mim força, recursos outros elevacionais. Porque na Terra nós estamos sendo pressionados energeticamente. Mesmo que o indivíduo ele não esteja na interação com alguém que o fale palavras ríspidas, ou diante de um outro que vem contra ele fisicamente, mas energeticamente nós somos pressionados. Espiritualmente nós estamos sob essa fornalha vibracional que, à medida que eu consigo produzir mais no nobre, sob uma pressão importante, é que eu vou talhando recursos novos. Por isso que se eu deixar por conta do meu bel lazer, eu vou afrouxando, eu vou me enfraquecendo, eu vou me encovardando, porque aí eu não desenvolvo recursos de enfrentamentos, de talhações nobres. Mas é na pressão que eu recebo, é nas contingências e duelos energéticos, enquanto aquilo que a gente sente cair sobre nós, não enquanto uma postura mental de ataque, mas enquanto um pensamento que busca se manter positivo, nos metais da compaixão, do perdão, do amor, mas ao mesmo tempo a gente percebe que uma pressão energética está sobre nós. E quanto mais o indivíduo é fiel ao caminho com Jesus, mais ele é pressionado. Mas é aí, precisamente, que no enfrentamento nobre em relação a essas questões, é que eu vou conseguindo talhar elevação e evolução em mim. Por isso que a vida, ela vai nos colocar em experiências que pede de mim conseguir funcionar cada vez melhor, cada vez mais pressionada, que são as edificações espirituais. Porque alguém, para atuar num determinado meio positivamente, ele precisa ter autoridade moral para isso, senão a ação dele é nula. Inclusive, Kardec, ele traz um relato na Revista Espírita, onde ele coloca para nós que se um espírito elevado, ele já anula a ação de um espírito perverso, quando a gente tem rede de oração e de união de pensamentos nobres, nós conseguimos desativar muitas intenções malévolas. Em sendo assim, aquele que
faz parte de uma cadeia elevada de pensamentos, de intenções, e ele sustenta e suporta dentro da alma, ele contribui para uma sinergia, uma amplificação que leva a muitas intenções, arquitetações perversas, elucubrações e hipnoses sombrias serem desmanteladas. Por isso que, se por um lado eu tenho o aspecto do meu sentimento de ser pressionada, por outro lado, eu tenho com a minha vontade a alavanca para manter o meu pensamento elevado, e com isso eu consigo entrar em contato com os benfeitores da humanidade. E vou passar a fazer parte de uma cadeia nobre que os benfeitores sob a égide do mestre usam para desmantelar ações sombrias, pensamentos sombrios, elucubrações, malsãs. Nesse sentido que é um cuidado, inclusive quando a gente considera o aspecto da rapidez que o mundo de hoje pede de nós. Porque é curioso, gente, que nós estamos num período em que é pedido tanto imediatismo de nós, com cada vez menos reflexão, enquanto aí o que o mundo tenta impor para nós, que alguém que manda uma mensagem no meu privado, no WhatsApp, se eu não respondo imediatamente, a pessoa já acha estranho. Ou acaba que a pessoa, às vezes, está num período difícil que ela está vivendo, como um rapaz que ele perdeu a mãe, que já estava internada, ela estava com um agravamento nos rins, precisaria, inclusive, receber um transplante desse órgão, mas estava numa condição delicada, e veio a desencarnar. E ele está fragilizado, como é natural de acontecer nesse primeiro período do luto que ele está vivendo. Ele é espírito, é uma pessoa de muita fé, oração, e está conseguindo dar continuidade à sua vida, mas ele teve essa abalação pela morte da mãe e está no momento de alteração. Mas aconteceu que ele houvera trazido algumas fotos ali da sua mãe, inclusive que ele tinha tirado quando ela estava no hospital. E ao colocar ali naquela postagem no privado, acabou que não foi possível ver aquilo no momento que ele houvera postado, aí no dia seguinte que foi possível ver aquela foto, inclusive uma foto que traz paz, porque a gente tem ali aquele pressentimento dela ter sido acolhida no astral. E aconteceu que, por não ter sido manifestado uma resposta àquela foto que houvera sido postado, houve uma indisposição dele na nossa direção, porque ao postar e não ter resposta imediata, entendeu que tinha que ter tido aquela resposta logo em seguida, e por não ter tido, a pessoa já se sente indisposta com a outra, que não respondeu. E isso é um movimento que a gente vive na sociedade. Porque quanto mais a gente fica querendo correr demais sem refletir, mais passível de errar nós somos. E o materialismo que fica querendo que nós façamos assim. Porque para o materialismo não é interessante a minha reflexão, a minha oração, a minha vigilância, a minha cautela, a minha prudência, a minha circunspecção, porque como Kardec vai falar antes, é excesso de circunspecção do que imprevidência, porque o materialismo quer o meu mau senso, ele não deseja que eu tale bom senso, mas o bom senso, a lucidez, esse calibre psíquico, moral, ele é imperioso para que nós conseguimos fazer opções acertadas, porque senão a gente vai de queda em queda.
Nesse sentido que é um cuidado que vai precisando acontecer um passo após o outro. Como num trecho que nós estávamos passando ali num local que havia um pequeno grupo de trabalhadores da área da saúde fazendo a vacinação antirrábica. E acabou que nós houvéramos passado ali de carro, fomos mais para frente, aí, para saber do que se tratava, acabamos fazendo uma ré, e quando eu estava ali no meio daquela manobra, houvera sido alertado para mim que eu não posso fazer ré daquela forma. Então, às vezes, aquela manobra facilitaria algo para mim, não vai ter alguém de fora, como um transeunte, para me alertar ou me corrigir daquele erro, ou mesmo um policial para me parar e me multar por causa daquilo, mas a minha consciência registra o erro. E o tanto que nós temos que ter cuidado, porque nós estamos tão condicionados ao erro, que mesmo que tenha alguém nos vigiando, a gente acaba fazendo errado. Nesse caso, se não tem alguém para nos multar ou nos fazer viver uma consequência legítima da nossa queda, a gente mesmo assim incide naquele erro, porque não internalizou o acerto. Por isso que é um movimento desse esforço que a gente vai talhando, porque optar pelo acerto é trabalhoso. Eu preciso ter muita resiliência para acomodar dentro de mim as consequências do acerto, da elevação. Porque eu enfrento o mundo quando eu dou um passo bem dado. As energias contrárias, elas são pululantes em torno de mim. E eu, para poder sustentar aquela atitude correta, cônsono à minha consciência, eu preciso ter uma energia ciclópica de vontade, de querer, vibrante, fornidio, tremendo para poder sustentar a ação boa com os areais que vêm daquilo. Porque se por um lado o bem, ele leva as consequências legítimas do avanço que o indivíduo realiza nessa leira, por outro lado ele experimenta forças contrárias importantes. E como o bem é o bem, mesmo que ninguém faça, e o mal continua sendo mal, mesmo que todos ao nosso redor estejam fazendo, nós sustentaremos continuar fazendo bem, a que preço for. Começando nobre, continuando nobre e terminando nessa mesma leira. Como num outro recorte em que eu havia parado ali para poder pegar alguém, porque ia fazer o transporte para um outro local, e ali naquele local era o ponto de ônibus, então eu ia descer um pouco com o carro para poder estacionar num local que fosse permitido. E acabou que esse alguém que precisaria fazer a entrada no carro falou que seria rápido, poderia ser ele mesmo, e acabou entrando ali naquele local mesmo, mas o fato de ser rápido, ou do que naquele momento que nós decidíssemos tornar-se mais tranquilo para os participantes fazer errado, não vai modificar o fato de ser errado. Nesse sentido que, se nós não temos uma cautela, a gente vai escolhendo o que é mais cômodo, isso vai significando ficarmos aquém da proposta que trouxemos para cá.
Por isso que, a partir do momento que eu posso experimentar a pressão sobre mim de vários encarnados, desencarnados, como ondas contrárias ao meu movimento de elevação, e eu continuo insistindo nessa subida, isso vai dizer de respostas que eu estou dando para a vida, enquanto um sim. Porque até mesmo, gente, a sombra do nosso erro nos persegue. É curioso porque é como se nós estivéssemos, enquanto espreitados pelo nosso erro, do momento que a gente cai de fato, aquilo é esfregado diante de nós, no nosso rosto. Então existe um espreitamento do próprio erro na nossa direção, como a nos confrontar contra a parede, nos insistir até que a gente ceda a ele, nos esgotar. É por isso que, se nós considerarmos a questão da resistência que nós precisaremos fazer, não dá espaço para lamento ou queixa. Porque do momento que eu começo a lamentar a minha situação e chorar pequi, eu perceberei que o chamamento vai se dar para agradecer. Enquanto eu saio dessa condição de lamento, de reclamação, de queixa, choramingapequi, eu vou me transportar para um local de agradecer. E isso vai colocando a minha visão na direção da porta aberta, porque se por um lado a lamentação me coloca visionalmente na direção da porta fechada, a gratidão, ela me coloca visionalmente na direção da porta aberta. Porque no momento que a gente se queixa, a gente afasta de nós as possibilidades de vitória. Então, se o erro já nos espreita, se eu ainda fico queixosa, aí que o acerto distancia de mim mesmo. E o erro vai encontrar acoplamento para se instalar e consolidar aquela queda. Então, se eu me declaro triste, doente, abatida, prostrada, decepcionada e tranco a cara, eu já estou vencida. Até porque no astral a gente escolhe experiências que nos sensibilizem e que nos despertem para a necessidade que temos. Por isso que nós precisamos construir de maneira positiva tudo que houvermos destruído de maneira equivocada. A caridade para auxiliar, ela aprende a repetir, sapienizando as repetições, enquanto acréscimo de sabedoria que nós vamos adquirindo. Sofrer com Deus é véspera de alegria. Daí que, mantendo nossa tocha acesa, espelhamos recursos de sustentação e diretrizes segurosas. Uma música medivina, se ela morar somente na pauta, ela é melodia que não nasceu. Nesse sentido que essa urgência, ela vai significar os atendimentos que vão então proliferando devido à ação e movimentação dos bons. Como a gente tem aí as instituições humanitárias, considerando Fraternidade Sem Fronteira,
o Médicos Sem Fronteira e outras, onde existem ações importantes que acontecem na direção daqueles que vivem situações drásticas de faltas, e que essas instituições humanitárias elas acabam usando as doações que elas recebem para comprar máscaras de oxigênio para quem precisa, MUACs, que são os dispositivos para diagnóstico rápido da desnutrição, doses de vacina para proteger, por exemplo, contra o sarampo, balanças para fazer a pesagem de crianças de 2 a 5 anos, ampolas de morfina para aliviar a dor em adultos, como uma senhora que nós encontráramos ali na porta de um supermercado, que ela relatou que tinha chovido muito em cima dela, porque ela estava no meio da rua quando a chuva começou e não tinha uma sombrinha. E ela torceu a roupa do corpo, continuou com ela mesma, depois de um tempo começou a secar, mas sempre tem repercussões orgânicas. E ela estava com dores ali consequenciais devido àquela chuvarada que ela tinha recebido e estava pedindo remédios para aliviar a dor. E ela relatava que também ia esquentar um leite para ela poder tomar e poder aquecer o corpo, que ela já tinha recebido ali alguns litros que ela ia levar. E nesse sentido que, numa situação que nós estamos ali, próximo, às vezes de uma farmácia, de um posto de distribuição, e que o indivíduo, ele, por não ter dinheiro, fica privado de comprar aquele analgésico, aquela medicação que ele precisa naquele momento. Imagina um indivíduo que está em regiões de conflito, que só hoje no mundo nós temos 28 focos de guerra catalogados, porque existem as guerras subnotificadas, e a questão de indivíduos espalhados nessas ermidões, as faltas que não acontecem. E o quanto as instituições humanitárias acabam fazendo um trabalho tão importante chegar nesses rincões. Inclusive, nós temos nosso canal Pix, tanto da Fraternidade Sem Fronteiras, do Médicos Sem Fronteiras, para quem desejar doar, porque um valor que você doa, dentro daquilo que você puder, já é usado e vai ser de muita valia para quem necessita. Até porque, no Brasil, por mais que nós tenhamos as necessidades ingentes materiais, a ajuda é mais fácil chegar. Até porque nós temos redes de transportes importantes e que faz chegar itens básicos como remédio, arroz, café, água, para quem necessita. Mas quando a gente considera determinadas regiões no mundo, os acessos são difíceis, bloqueados, inacessíveis, enquanto uma estrada de terra, porque então, para a ajuda chegar ali, precisa de um jato, um avião, que do alto despeje aquele alimento ali, porque senão não tem outra forma de fazer aqueles víveres chegar para quem precisa. Então, existem gastos maiores. E o trabalho dos indivíduos que estão ali, que são maiores, para poder fazer essas ajudas chegarem nos necessitados de todo porte. E é curioso, gente, porque quando a equipe do Fraternidade Sem Fronteira estava pensando em, ao invés de fazer as caravanas, que acaba que tem um gasto importante devido ao transporte dos ajudadores,
E ao invés deles fazerem esse transporte até as regiões de conflito, guardar aquele dinheiro e enviar para os populachos nas regiões conflituosas para eles usarem ali no que eles necessitassem. E eles resolveram levar isso para os próprios populachos, para que eles decidissem o que achassem melhor. E foi pedido para eles continuarem aí, porque, diziam esses necessitados, quando os ajudadores vão até eles fisicamente, eles se sentem amparados, percebem que não estão sozinhos, que há alguém que se preocupa com eles. E, de certa forma, sentem esse acolhimento, essa proteção. Daí que é feita a dosação dessa questão de gasto, até porque os ajudadores vão para usar os recursos com os populachos ali locais necessitados. Inclusive, um dos critérios para fazer essas viagens voluntárias para ajudar nas regiões que precisam é o indivíduo ele ser padrinho ou madrinho do projeto, que significa você doar um valor que você possa todo mês e ter condições de pagar o seu custo. Então, aquele que vai como voluntário para ajudar, ele paga a sua viagem, o seu transporte, a sua manutenção lá. E o desejo sincero de auxiliar. Por isso que, nesse sentido, vai ser trago para nós que, ao seguirmos em confiança, não nos deteremos. Nada vai nos desconfortar por estarmos em trânsito. Sentiremos a posteriori a melodia doce da integral paz, cantar em tudo, que vibrará a bênção, encantamento. Consono Joana de Anjos, parágrafo. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no recorte Alegria da Prece, que vai ser dito para nós por Santo Agostinho, a convocação para marcharmos nos caminhos da prece e ouviremos as vozes angélicas. Não mais confusos ruídos, aguda entonação da terra, são as liras dos arcanjos, a doce voz e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, brincando nas folhagens dos bosques grandes. Caminharemos em delícias. Nossa linguagem não poderia definir essa alegria, essa felicidade. Tanto entrará por nossos poros, tanto a fonte na qual bebemos e aspiramos orando é refrescante e viva. Vozes doces, perfumes embriagadores infinitesimais, que a alma saboreia e ouve quando se lança essas desconhecidas esferas e habitadas pela prece. Sem mistura de carnais desejos, todas as aspirações são divinas. Nós também, orando com Cristo, quando levar a sua cruz do Gólgota ao Calvário, ao levarmos nossa cruz, sentiremos as emoções doces que passavam em sua alma, suaves. Embora carregado de um infamante madeiro, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial, namorada de Deus, seu Pai. E isso disserra que essas aspirações, elas são divinosas. Então, não há mistura de materialidade, porque o espírito, ele está aí acorrendo para anunciar grandes coisas. O benfeitor faz isso vazar na nossa direção. Abrimos nossos tesouros para doar os benefícios e a fé faz bem ao coração, leva a alma ao arrependimento, à prece, à vigilância. São tocantes as palavras que saem dos lábios daquele que ora. A prece é esse divino orvalho que destrói o maior calor das paixões.
primogênita filha da fé, nos conduz ao caminho que leva a Deus. Na solidão, no recolhimento, estamos com Deus. Para nós já não haverá mais mistérios, eles se nos revelam, se nos discerram. Apostos do pensamento, para nós é a vida. Nossa alma se desliga da matéria, de tudo que diz respeito à grosseria da carne e rola nesses infinitos mundos e etéreos que os humanos pobres desconhecem. Nesse sentido que, à medida que a gente vai espiritualizando, nós vamos adentrando um estado outro, onde a própria eterização do nosso real vai nos levando a rolarmos pelos infinitesimais perfumes da oração, da comunhão de pensamento nobre, da sinergia da rede, da prece. E isso, gente, vai traduzir na nossa direção do vinho novo em odre novo. Porque conforme Jesus já nos houvera dito que se lançarmos vinho novo em odre velho, o vinho novo romperá os odres, e o vinho per si derramará. Também haverá perca dos odres. Mas novo vinho deve ser posto em novo odre. Aquele que bebeu o velho não vai querer o novo, pois vai dizer que o velho é proveitoso. Por isso que Jesus disserra que quando alguém rasga o remendo de uma nova veste, coloca sobre este velha veste. O indivíduo não vai fazer isso porque tanto o novo rasgará o velho, quanto o remendo tirado do novo não se ajustará ao velho. E isso também vai traduzir que o odre novo deve ser colocado para receber o vinho novo, ao mesmo tempo que a veste nova, ela vai receber um remendo novo, dizendo aí que o nosso objetivo é a espiritualização. Qualquer ligação com a matéria, enquanto permitir que ela tenha voz e vez, degenera nosso processo. Nós somos chamados a renunciarmos a nós mesmos, perdermos nossa vida, tomarmos nossa cruz e seguirmos leais após o Mestre.